Bom dia, crianças. Bom dia, crianças. Bom dia. Bom dia. Feliz sábado. Feliz sábado. Feliz sábado. Eles estão falando só com o ar da boca. Muito bem. Hoje eu quero contar uma história sobre uma personagem bíblica que inspirou a Igreja Adventista a criar um ministério com o nome dessa mulher. Já que hoje a gente está celebrando, comemorando o Dia Internacional da Mulher, eu vou contar a história dessa mulher, ok? E logo, logo vocês vão saber quem é, tá? Só que antes eu queria mostrar uma imagem para vocês. Olha lá. Vocês sabem que flor é essa? Aonde a gente vai, a gente vê essas florzinhas espalhadas pela cidade. O nome dela é Daffodils. Ou pode ser chamado de narcissos. Ou narcisos, ok? Da família dos narcisos. Próxima imagem, por favor. Olha aí. Os daffodils, eles têm várias cores, né? E formatos. Tem os mais lisinhos, mais crespinhos, uns coloridos. E eu vi também que tem até cor de rosa, tem alguns cor de rosa. É uma flor muito linda, não é? Uma das histórias que está em volta dessa plantinha, dessa florzinha, porque assim que começa a primavera, ela é uma das primeiras flores a brotar e ela brota e já sai o botãozinho de flor. E tem muitas histórias em volta dessa flor, mas uma das histórias que mais chama atenção é a história relacionada com uma pessoa da mitologia grega, ou seja, um personagem lá da história, lá dos gregos, lá da Grécia, chamado Narcissus, ou Narcísio. E é através desse personagem, dessa história, dessa lenda grega, que também que a psicologia ou a psiquiatria, né, a parte aí da psicologia, deu a pessoas que são narcisistas, que elas têm um umbigo voltado para elas, é um ditado, né? Que tudo tem que ser em volta dessa pessoa, que tudo tem que ser para ela, que ela tem que ser o centro das atenções. Então, pode colocar a próxima imagem aí, Vincenzo. Não está muito boa essa imagem, mas essa é uma imagem representativa de Narciso, que ele recebeu aí, digamos, um deus grego lá, deu um curso para ele, ou seja, deu uma maldição para ele. E ao ele ver o reflexo dele na água, ele começou a se apaixonar, a amar o reflexo dele na água. E ele ficou encantado com isso próxima imagem, que acho que está melhor. Aí, ó. Então, ele amava a sua própria imagem. E, trazendo de volta para a florzinha, algumas pessoas falam que o Daffodils, ele é também, assim, um pouco egoísta. Ele gosta de atenção só para si, porque quando você se mistura ele com outras flores, a atenção vai chamar mais para ele, né? Então, por isso que geralmente os daffodils se colocam no vaso só eles mesmos, né? Para chamar atenção só para ele, pela cor, pelo formato e tudo mais. E em Filipenses, capítulo 2, do verso 3 a 4, fala assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. E lá em Atos, capítulo 9, do verso 33 ao 42, conta a história de uma mulher que a Bíblia dá 2 nomes para ela. O primeiro nome é Tabita, ou Tabita,
E o segundo nome é Dorcas. Sabia que na nossa igreja a gente tem um ministério chamado Dorcas? E vocês vão entender por quê. Porque assim como o verso fala, a Dorcas, ou a Tabita, ou a Tabita, ela não olhava só para si. Ela tinha um ministério. A Bíblia fala que ela dava esmolas para as pessoas pobres e que ela costurava, ela fazia roupas também para as pessoas pobres que não tinham dinheiro para comprar uma roupa. Ou às vezes, se a roupa da pessoa tinha um buraco lá, elas traziam para Dorcas e a Dorcas costurava e arrumava aquela roupa. Então, a Bíblia fala que um dia Dorcas ficou muito doente, muito doente. E esse era o ministério, esse era o trabalho evangelístico da Dorcas. Ela fazia o bem às pessoas. Ela era como se fosse uma Madre Teresa do nosso tempo. Então ela fazia o bem para as pessoas, ela dava tudo de si para ajudar as outras pessoas. Ela não era como o Daffodils ou o Narcissus da mitologia grega. Ela conheceu Jesus e ela decidiu, através desse dom dela, que era costurar, né? E através dos bens, porque segundo a Bíblia, ela ajudava muito a igreja com os seus bens. Então a Dorcas um dia ficou muito doente. Lorenzo, Joana, a Dorcas ficou muito doente. É legal ficar doente? Não. Às vezes a gente sente febre, o corpo fica mole, dói tudo o corpo. É legal ficar doente, Luca? Não, né? O nariz fica escorrendo, a gente fica tossindo. Não é legal ficar doente. E um dia a Dorcas ficou muito doente. Mas ela ficou tão doente que nenhum médico da época conseguiu ajudar e curar a doença da Dorcas. E ela acabou falecendo. E o que aconteceu? A Dorcas, ela morava numa cidade chamada Jope. Esse era o nome da cidade que ela morava. E as pessoas amigas da Dorcas, as pessoas que ela ajudou, que ela costurou roupa, que ela fez roupas, estavam lá, pegou o corpo dela, colocou num quarto lá no segundo andar da casa e deixou o corpo dela lá no quarto, e elas choraram e elas ficaram muito tristes porque a Dorcas ficou tão doente que morreu. Quem ia ajudar elas? A Dorcas ia fazer muita falta na vida delas e das outras pessoas da sua cidade. E ali perto de Jope tinha uma cidade chamada Lida, era o nome da cidade. E sabe quem estava lá? Um discípulo de Jesus. Quem adivinha? Lorenzo, qual discípulo você acha que estava perto lá de Jope, na cidade de Lida? Pedro, muito bem. Pedro, ele estava nessa cidade pregando o evangelho e muitas pessoas na cidade de Lida aceitaram a Jesus, e eles estavam muito felizes lá, comemorando isso e ajudando Pedro a pregar o evangelho de Cristo para as pessoas daquela cidade. Então, algumas pessoas, amigas de Dorcas, foram correndo para essa cidade e falaram assim: Pedro, por favor, venha para Jope, porque tem uma amiga nossa que ficou doente e está morta, ela acabou morrendo, por favor, vem aqui. Eles sabiam que Pedro, eles já tinham ouvido falar que Pedro já tinha curado algumas pessoas e já tinha ressuscitado. Então Pedro foi lá na cidade de Jope. Quando ele entrou na casa de Dorcas, tinha um monte de pessoas com as roupas que ela tinha feito. Falou: olha, Pedro, ela é nossa amiga, ela gosta muito da gente, a gente gosta muito dela, ela fez essa roupa para mim. O outro falou assim: olha, ela arrumou essa daqui que estava estragada, ela arrumou minha roupa, ela me ajudou com muitas coisas, ela me deu esmolas, por favor, faça alguma coisa, ore por ela. Então Pedro pediu para todo mundo sair da casa: por favor, me deixe sozinha com o corpo dela, porque ela estava morta. E Pedro subiu até onde eles haviam colocado o corpo dela, e Pedro fez uma oração
silenciosa. Pedro orou. E quando Pedro terminou a oração, ele só fez assim: Tabita, ou Dorcas, levante-se. E a Dorcas levantou, ela ressuscitou. E ela pôde continuar o trabalho que ela estava fazendo ali. Porque Deus via o trabalho de Dorcas e via que o trabalho dela não era em vão. Ela ajudava muitas pessoas e ela não se considerava maior que outras pessoas, mas ela ajudava, ela era humilde e Deus, de forma milagrosa, usou a Pedro para trazer a vida a Dorcas. Que eu e você, Joana, Lorenzo, Luca e Laísa, que são as nossas crianças, que nós possamos também ser como Dorcas e termos o coração humilde e não termos vergonha de ajudar as outras pessoas, que possamos ser bondosos e possamos ver a necessidade do outro e poder ajudar com aquilo que nós temos, com os dons que Deus nos dá ou nos deu. Então, essa é a mensagem de hoje, que nós venhamos ser como Dorcas e ajudar as pessoas que estão sofrendo e em necessidade ao nosso redor. Vamos orar? Querido Deus, seja o nosso Pai em todos os momentos. Que venhamos nos lembrar que é o Senhor que nos dá o pão de cada dia, é o Senhor que nos dá o sustento, é o Senhor que nos dá os bens que nós temos. Que assim como Dorcas ajudava outras pessoas, que o nosso coração também venha estar voltado àqueles que estão em necessidade, seja espiritual, seja material. Que o Senhor possa nos ver como humildes servos do Senhor e que não venhamos nos colocar acima de ninguém. Em nome de Jesus, amém.